nome do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi citado em delação ligada à investigação da Polícia Federal sobre irregularidades em um contrato de 48 milhões de reais para a compra de respiradores durante a pandemia na Bahia. Segundo reportagem do site UOL, o nome do ex-governador baiano foi mencionado em delação premiada da empresária Cristiana Prestes Tadeu, da Hempcare, responsável pela transação. Segundo a delatora, Rui Costa deu aval ao contrato para a compra de respiradores que não foram entregues durante a pandemia. A Hempcare já devolveu aproximadamente 10 milhões de reais aos cofres públicos e apresentou extratos bancários e transferências a intermediários da venda. Aos investigadores, a mulher contou que o contrato foi redigido de forma desfavorável ao Estado, prevendo o pagamento adiantado. Além disso, ela admitiu que a empresa não possuía as documentações necessárias para a operação e que recebeu informações privilegiadas para apresentar a proposta de preço ao governo baiano. Tadeu também declarou que a contratação foi intermediada por um empresário baiano que disse ser amigo de Rui Costa e da então primeira-dama Aline Peixoto. Esse homem teria cobrado o pagamento de comissões pelo negócio, que totalizaram 11 milhões de reais. A Polícia Federal e o Ministério Público Federal investigam se esse valor seria propina destinada a agentes públicos. Silvio Navarro, começamos essa com você. Você escreveu muito aí sobre a CPI da Covid, o consórcio Nordeste. Nós acompanhamos aí por 8 meses, né, o circo da CPI da Covid sendo arrastada, sendo que nada foi efetivamente descoberto no final das contas, nessa CPI, e o consórcio Nordeste, com tantas questões, ainda a gente está vendo aqui o desdobramento do caso dos respiradores que nunca foram entregues. Esse é o Covidão, esse é o verdadeiro escândalo que aconteceu durante a pandemia no Brasil. Mas toda a velha imprensa, a imprensa tradicional, estava preocupada com a cloroquina, com a EMA do Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro, e ninguém prestou atenção num escândalo de corrupção que tem começo, meio, fim, tem delação premiada, tem personagens que admitiram não ter entregues os respiradores, e o dinheiro saiu do caixa. E o Rui Costa, o atual chefe da Casa Civil, era o líder, o comandante, o responsável pelo consórcio do Nordeste, né, que já é algo esquisito, se a gente for pensar bem. Agora, há vários elementos aí, Paula, porque no depoimento do próprio Rui Costa, na época, ele usou uma desculpa estapafúrdia. Ele disse que não falava inglês para não entender o que era Hempcare, por exemplo. Esses respiradores jamais saíram da origem até o destino, e ainda aparece Araraquara, uma cidade aqui no interior de São Paulo, no meio dessa confusão, um prefeito petista enrolado em escândalos do passado, com as mesmas características deste escândalo, vamos chamar as coisas pelo devido nome. Aliás, a distância de Araraquara até a Bahia deve ser de aproximadamente 2.000 quilômetros. O que Araraquara estava fazendo nesse consórcio do Nordeste? Mas ninguém prestou atenção. Teve uma CPI que funcionou numa Assembleia Legislativa Estadual no Rio Grande do Norte. Foi quem chegou mais perto de entender o que é a corrupção com a digital, com o DNA do PT, num momento tão agudo, num momento tão crítico que o país viveu. Mas, realmente, o genocida, o culpado de tudo, era o presidente Jair Bolsonaro. Ana, também quero te ouvir aí, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, então, citado na delação premiada do caso dos 300 respiradores que nunca chegaram num contrato aí de 48 milhões de reais em respiradores, ainda durante a pandemia. Assunto arrastado. Era exatamente esse valor que eu ia mencionar, Paula. 48 milhões e ela disse que devolveram 10 milhões? Mas e aí? Vai ficar por isso mesmo? Onde estão os outros 38 milhões? O Senado vai fazer o quê? Vai questionar o atual ministro do Lula. Não tem que ter renúncia, não tem que ter questionamento, porque agora é o ministro do Lula.
a CPI da Covid, né? Nós passamos a exaustão, o outro lado, no outro programa, que fazíamos parte, né? Na outra emissora, todos os dias nós passávamos um pente fino na CPI da Covid sobre o que não era dito na imprensa e a blindagem ao consórcio Nordeste ficou muito clara. Ficou muito clara. Senadores que queriam, de fato, deputados que queriam, de fato, esclarecer o que aconteceu com tanto dinheiro do pagador de impostos, suas falas eram editadas, cortadas, não eram mostradas e a CPI serviu como palco de mais uma narrativa e falácia de genocida, fascista, aquela lista cansativa de todo santo dia. E Carlos Gabas blindado, consórcio Nordeste blindado, o próprio governo, na época do presidente Bolsonaro, foi atacado de uma maneira absurda, as verdades eram distorcidas sobre a vacina, por exemplo, que o presidente Bolsonaro, ali mesmo, parlamentares que tiveram que votar em março de 2021 a autorização no Congresso para a importação das vacinas da Pfizer, gritavam que em janeiro de 2021 não havia vacinas no Brasil, sendo que o próprio Congresso tinha que votar a lei que autorizasse a compra daquelas vacinas, e isso só aconteceu em março. E agora mais essa. Mas a nossa pergunta de todos os dias vai seguir. E aí? O que o Congresso vai fazer em relação a isso? Vai continuar em silêncio, calado, de joelhos? Piotr, também quero te ouvir, mas eu até estava pedindo aqui para a produção para a gente resgatar uma capa aqui da Revista Oeste, lá de maio de 2020. Tá aí, ó. Roubalheira e desperdício no meio da pandemia. Covidão era chamada maio de 2020, lembrando que a pandemia estourou em março de 2020, e nós aqui já antecipando, né, o descaso do poder público com essa gastança. Tinha 2 meses. 2 meses, Augusto. Tá aí, então, a capa, o ataque do Covidão, a reportagem assinada aí por Branca Nunes e Christian Costa. O vírus chinês ressuscitou a indústria da calamidade pública, e são concretos os sinais de roubalheira e desperdício no meio da pandemia. 4 anos depois, então, a gente está aqui se deparando com a delação no caso dos respiradores que nunca chegaram. Cuidadosa, a revista na época chamou de sinais, agora podemos chamar de evidências, porque a colaboração premiada aqui dessa senhora, o nome dela, perdão, deixa eu só me ver aqui, dessa senhora que fez a delação premiada, a colaboração. Cristiana Prestes. Isso, Cristiana Prestes. E ela diz claramente aqui. Mas eu vou só me juntar a Ana antes, porque é 48 milhões, não é? Ela já se prontificou a devolver 10, já devolveu 10. Se os respiradores não foram entregues, cadê os outros 38? É uma conta simples. Isso é só pelo valor de face, porque tem um prejuízo causado ao erário que precisa devolver muito mais, porque, né, esse dinheiro foi tirado do contribuinte. Mas vamos lá. Ela vai lá na colaboração, devolve os 10 milhões, apresenta extratos bancários de transferências, ou seja, então a justiça sabe para quem foi o dinheiro. Está aqui, muito claro. E ela diz claramente aqui que contou que esse contrato foi redigido de forma completamente desfavorável ao Estado. Houve pagamento antecipado, sem nenhuma garantia de que receberia os respiradores. Mais que isso, com uma empresa que não tinha nenhuma especialização no assunto. Era uma empresa de substâncias à base de maconha. E aí o governador, veja só, olha que coisa, eu não domino o inglês. Bom, então pergunta para um assessor. O governador de estado eu posso entender que ele pode não dominar língua nenhuma, talvez nem o português, mas pergunta para o assessor. A assinatura é dele. Isso não é explicação, tão pouco justificativa, convenhamos. Mas, de qualquer forma, aqui nós estamos vendo uma colaboração premiada que ela começa a dar todos os dados, que é exatamente a lógica de você entrega e conta exatamente como aconteceu. Ela está contando, ou seja, a justiça tem informações concretas aqui de uma testemunha-chave, no caso é uma investigada também, né, uma acusada, com nome e número de quem recebeu. E o que recebeu, por que recebeu. Nós estamos em 2024, a pandemia acabou já há 2 anos praticamente.
E eles estão preocupados, neste momento, em usar a Polícia Federal para encontrar quem, por acaso, deu uma frase assim que incomodou um ministro do Supremo no exterior. Tem muita coisa para a Polícia Federal fazer, até para acelerar essa investigação, se é que o STJ, porque está em sigilo esse inquérito, o STJ, é caso de governador, é julgado no Superior Tribunal de Justiça, né? Se o STJ está precisando de mais alguma informação, pode requerer a Polícia Federal. Tem gente para fazer isso, desde que canalize os policiais para operações importantes para o país. Augusto, antes de te ouvir, só uma observação. O Piotr fez um alerta, né, daquela capa que nós demos lá ainda em maio de 2020, os sinais agora se traduzindo em provas, né, no caso aí do Consórcio Nordeste, e demos mais uma reportagem, essa assinada por Silvio Navarro, também vou pedir para a gente exibir aí uma CPI de verdade, instalada no Rio Grande do Norte, uma comissão parlamentar de inquérito faz o trabalho que deveria ser feito em Brasília, investigar a corrupção na pandemia. Essa é então uma reportagem de outubro de 2021, contraponto com o circo da CPI da Covid que nós acompanhamos tanto aqui, né, Augusto? E só mais uma observação, o pessoal aqui no chat está cobrando para falar sobre o caso dos arquivos do Twitter. Sim, nós vamos obviamente comentar o caso logo mais, daqui a pouquinho. Fique conosco, agora sim. Bom, desta vez não dá para alegar que foi a Lava Jato, nascida de um conluio que envolveu até a CIA, o FBI, governo americano, Bolsonaro. Não dá para dizer que essa delação saiu disso aí. Não há sinais de tortura na depoente. Ela contou um caso que foi antecipado em reportagens feitas pelo Silvio, né, publicadas pela Revista Oeste, e agora se configura. Isso se estendeu até Araraquara, que recebeu parte desse dinheiro, né? Entrou nessa grana, nessa trama, porque o Edinho Silva andou comprando respiradores que nunca chegaram, e ele era, não me lembro quem era o cara que chefiou essa quadrilha apelidada de Consórcio do Nordeste, que se dizia, como é que é o nome dele? Gabas. Carlos Gabas. Ele se declara irmão de alma do Edinho Silva. Merece. Sim. Nascer um para o outro tal. Chegou até aqui. Ele e o Rui Costa. Então é o seguinte, a Hempcare, né? Devolveu o dinheiro. Por quê? Generosidade. E aí foi acusar o Rui Costa porque quer ficar bem com o Supremo, com o governo. Nada disso. Ela corre o risco de sofrer mais problemas, contando a verdade. Agora, vamos lá, o Alexandre de Moraes, que reivindica todos os inquéritos, todas as investigações, pega essa, mostra que não tem lado, pega essa. A Polícia Federal, que investiga até quem bate boca com o ministro em aeroporto estrangeiro, entra nessa. Tá fácil, os documentos ela entregou, então aqui os cheques, é cheque, né? Transferências aqui. Transferências, está tudo provado. Tratos bancários. Tá, um estagiário de qualquer serviço secreto aí de país sul-americano resolveria em uma semana esse caso. Agora, o que está acontecendo? A única novidade na cena do crime é a presença do Alckmin. O resto é tudo igual, é a mesma turma. O PT está agindo como sempre agiu. Quem esperava alguma coisa diferente? O PT rouba nos mesmos lugares, com os mesmos métodos, à vontade. Isso começou desde que aquela empresa Leão e Leão, que mexe com lixo, mexia aqui no estado de São Paulo, começou pelo lixo, essa trajetória do PT. Né? Até então, eles reivindicavam o monopólio da virtude. Eles estão seguindo com o seu projeto criminoso de poder, que passou e passou feio pela Covid, pela pandemia. Agora, não esperemos que isso seja investigado pela CPI que quer renascer. A do Renan Calheiros, do Randolph E do Omar Aziz. e do Omar Aziz.
que tinha mais alguns lá participando, então está configurado o crime de formação de quadrilha ou bando, porque só tem bandido nessa turma aí, nessa CPI. Eles só devem ser reunidos para serem encaminhados em seguida a uma cadeia, senão não faz sentido.